Boa noite, gente. Então, na última aula nós vimos aqueles conceitos básicos de corrosão, né? E na aula de hoje a gente vai trabalhar os tipos de corrosão, algumas classificações quanto à corrosão, que são muito importantes. Então, eu coloquei aqui que a corrosão ela pode ocorrer de diferentes formas, tá? E o conhecimento dessas formas que vai ser importante, que é importante nesses estudos, tá? O tipo de corrosão podem ser apresentados considerando-se a aparência ou forma de ataque às diferentes causas. Então a gente vai ver esses tipos de corrosão e elas podem ser classificadas de acordo com a forma, mecanismo, fatores mecânicos e de acordo com o meio corrosivo, certo? Por exemplo, quanto à morfologia, a gente pode falar que a corrosão ela é uniforme quando ela abrange toda a superfície metálica. Então olha só, abrangendo toda a superfície metálica. Ela é por placa quando ela forma algumas regiões, né, desse desgaste. Então, olha só o trecho de um tubo corroído com essa corrosão por placas. Né? Então é como se tivesse vindo e arrancado um pedaço dessa peça. Isso é corrosão por placas. Tem um tipo de corrosão que ela se assemelha a um alvéolo pulmonar. Ela acontece na forma com esse formato, e aí o nome dela é corrosão tipo alveolar, certo? Por pitch, uma corrosão muito comum, ela faz pequenos furos na peça, né, profundos, isso aí a gente chama de pitch. Está aqui um exemplo de pitch em aço inox, que deveria ser inoxidável, né, mas não é, a gente já discutiu isso. Aqui um pitch em toda uma peça aqui de aço carbono, um exemplo aqui de um pitch que já abrangiu toda a estrutura metálica. Quando tiver dificuldade em distinguir o tipo, que às vezes não é tão simples igual está nessas imagens que eu trouxe para vocês, em placa alveolar ou pitch, a gente tem que fazer um estudo de qual que é a profundidade, qual que é a extensão desse dano na peça, para ver se precisa trocar, qual que é a questão, quanto tempo que essa corrosão já está ali avançando, né, nessa superfície metálica. Então, isso que é o importante. E nesse caso, se for por pitch, vai pegar uma certa área ali, contar o número de pitch, o diâmetro, a profundidade e tudo. Então, é estudar o dano, a forma. É interessante fazer essa identificação do tipo da morfologia, o tipo da corrosão, mas é muito interessante entender qual que é a extensão desses danos. O mais importante é isso. E aqui tem um exemplo de estudo, ó, desse tipo de análise. Faz aqui por microscopia, e por microscopia consegue fazer essas medidas de qual é a extensão, comprimento, profundidade, tudo mais. Olha só, outra imagem bem bacana, essa imagem aqui, que mostra bem essa questão de como que é feito o estudo. Olha só aqui as medidas, como que é feita essas medidas. Então, ele pega aqui, está fazendo a medida em milímetros, né? Então, tudo através de estudos aí com microscopia, certo? Intergranular, gente, é quando forma entre os grânulos. Então, tem os grânulos do metal e quando vai fazer essa observação, percebe que a corrosão está degradando entre os grânulos do metal. Ela já está avançando nesse espaço, certo? É um outro tipo de corrosão. Transgranular quer dizer que ela não está respeitando o espaço entre os grânulos. Ela está passando dentro dos grânulos da superfície do metal. Filiforme é que ele forma pequenos filamentos, e esses filamentos estão concentrados nos produtos de corrosão. Então, dois filamentos com o produto da corrosão, que geralmente são os ânions, né, os cátions, os ânions não, né, são os cátions, por exemplo, ferro corrói dando ferro 2+. E esses filamentos ricos em cátions, positivo com positivo vai ter uma repulsão. Então, eles vão repelir e vai formar filamentos distantes uns dos outros, né? Então está aqui parecendo região de encontro de rios, né, de nascentes, algum tipo, uma forma desse tipo, tá?
Esse aqui é um exemplo de corrosão do tipo filiforme. Esfoliação é quando parece que você abriu um livro assim no metal, né? Ele consegue ir esfoliando por camadas. Aqui está um exemplo de esfoliação em componente de liga de alumínio. Mas o alumínio é resistente à corrosão, mas dependendo do meio, ele pode ser corroído. Corrosão grafítica, isso aqui acontece muito em peças de ferro fundido. O ferro vai desgastando e é uma peça um pouco mais rica em carbono, né? E à medida que o ferro vai desgastando, sobra a parte escura da peça, que é o grafite, a parte rica em grafite, né? E dá esse aspecto escurecido na peça, certo? Então, isso aqui é um componente de uma bomba centrífuga. A parte escura é a parte corroída, lógico, que é a parte que expõe, então a parte aí do grafite. Desensificação. Algumas ligas metálicas, o zinco, pode corroer e expondo outros metais dessa liga, tá? Aqui está um exemplo do latão, que é uma liga de cobre-latão, sai o zinco e expõe o cobre. Então, tem uma cor metal antes, e após a corrosão, o metal já começa a dar uma outra coloração, que é a coloração do cobre, certo? Um tipo aqui muito interessante, que é o tal do empolamento por hidrogênio, muito comum de ocorrer em meios ácidos. A gente ainda vai estudar esses mecanismos, mas vocês já têm capacidade de entender essas reações químicas que ocorrem aqui, que eu falei, geralmente meio ácido, ferro em meio ácido, né? Ácido em meio ácido. Gente, nós já vimos que a principal reação de corrosão aí que motivou os estudos foi que a maioria das peças é de aço, rico em ferro, né? E esse ferro, quando ele é oxidado para ferro 2+, ou ferro 3+, liberando elétron para o meio, e essa reação só ocorre se tiver algum produto para receber esse elétron, ou seja, precisa de um agente oxidante. Aquele contato que vai fazer essa oxidação. E um agente oxidante muito forte para o ferro, para boa parte dos metais, é o hidrogênio, o H+. O hidrogênio ele tem essa capacidade de reagir muito facilmente com os metais. Se a gente somar essas duas reações aqui, a gente pode cortar aqui elétron com elétron, né? Vai ficar ferro com H+, formando ferro 2+, que é o produto da corrosão, então. Tira o metal que está na forma sólida e passa ele para a forma solúvel e libera gás hidrogênio. De acordo com onde o metal, de onde o ácido entrou em contato com o metal, esse gás hidrogênio ele pode querer sair da peça. Por diferença de densidade, ele tende a sair, e na hora que ele tende a sair, se ele encontrar obstáculo, é onde ele vai formar esse tipo de bolhas. Então, peças que estão com bolhas, geralmente, são devidas à ação do hidrogênio, ao tanto de bolhas. Isso aqui só o que eu consegui ver aqui, né? Olha só, estufamento de peça de dentro para fora é característico desse tipo de corrosão. Beleza? Em torno de cordão de solda. O cordão de solda, gente, ele deposita alguns outros elementos metálicos. E lembra que eu falei para vocês que para ter corrosão basta ter o contato entre ânodo e cátodo? E na hora que deposita então esse cordão de solda, outros elementos metálicos que entram em contato ali próximo dessa solda, pode ocorrer isso. Você tinha um metal antes, agora você tem uma mistura de metais, com diferentes potenciais de oxidação e redução. E essa diferença de potencial pode causar, então, uma corrosão nessa região aí em que houve a solda, tá? E aqui corrosão e tubulação de aço inox. Então, de novo, né? Para fixar bem isso, que o aço inoxidável, esse termo inoxidável não é correto, porque a gente já está vendo que vários exemplos de aço inoxidável corroído, certo? Aqui já são as corrosões que após formar um pit, após formar algum outro tipo de formato de corrosão, um empolamento que seja, é uma peça que está tendo muito esforço mecânico e ela está lá
com uma parte corroída. Na medida que tem uma região de tensão, eixo de algum maquinário, brinquedo, reator, onde tem muito esforço mecânico sobre uma peça. Esse esforço mecânico, se tiver uma pequena falha na estrutura ali, causada por uma corrosão, chama isso de corrosão sob tensão fraturante. Já tem uma tensão na peça, tem um elemento corrosivo ali no meio, a probabilidade dessa peça fraturar é muito grande. Então, está aqui o exemplo de um aço inox fraturado no meio que tiver cloreto. Então, em meio de cloreto, ele consegue corroer o tal do aço inox. Certo, gente? Aqui uma outra corrosão sob tensão fraturante. E aí, isso aqui é uma pá de um agitador, uma paleta de agitador, que é de aço inox. Então, esses são os tipos de corrosão. E agora, na próxima aula, a gente vai estudar, deixa eu até abrir aqui a nossa próxima aula, a gente vai estudar os mecanismos de corrosão. Vou iniciar agora, nessa aula de hoje, os mecanismos de corrosão. E na próxima aula, então, a gente vê os mecanismos e depois uma nova aula para encerrar eles.